Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor José Carlos e hoje nós vamos para a nossa aula de número 3, que é potenciação com números inteiros. Mas antes da gente ver a potenciação aplicada aos números inteiros, a gente primeiramente tem que saber o que é uma potência, né? Lembrar o que é a potência. Potência é uma das nossas operações básicas, né? Nós temos adição, subtração, multiplicação, divisão, potência e radiciação. Então, potência é uma das nossas operações. E aí, gente, você tem que saber o conceito, que é muito importante. O conceito, a ideia de potência. O que é uma potência? Na verdade, gente, a potência é uma multiplicação de fatores iguais. É um tipo de multiplicação, tá? Essa é a justificativa de você utilizar. Mas, professor, se potência é uma multiplicação de fatores iguais, por que a gente tem que usar a potência e não a multiplicação? Porque assim, gente, na verdade a potência ela é uma maneira simplificada de tu representar uma multiplicação onde todos os números são iguais. Não entendi, professor. Então, olha aqui esse esqueminha aqui, ó. Nós temos aqui essa multiplicação. O que é que chama a atenção nessa multiplicação? Que eu tenho 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. O que é que chama a atenção? Porque os números são repetidos, né? Aqui os números são todos iguais, iguais a 2. Então, a potência ela serve para tu representar de uma maneira mais simplificada, ou seja, menor. Representar uma expressão de forma simplificada desse tipo de multiplicação. E aí, professor, vai ficar como? Primeiramente, eu tenho que lembrar que toda potência ela é formada de dois elementos. É uma base e o expoente. O número que se repete, no caso aqui é o número 2, ele vai representar sempre a base, tá? Então aqui o número que se repete está aqui, é a nossa base da potência, certo? A quantidade de repetições, que também são chamados de fatores, porque quando você tem elementos dentro de uma multiplicação, cada elementozinho desse aqui é chamado de fator, tá? Então, aqui repetiu quantas vezes? 5 vezes, ou seja, são 5 fatores iguais. E essa quantidade de repetições ela vai representar o outro elemento, que é chamado de expoente. Ou seja, numa potência, que é algo escrito nessa forma, sempre é composto de dois elementos, a base e o expoente. Na multiplicação, quem é que vai ser a base? É o número que se repete. Então, 2 aqui se repetiu, então 2 é a base. Quem vai ser o expoente? A quantidade de fatores, ou seja, repetições. Aqui repetiu, 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, 2 elevado a 5. Beleza? Então, como é que tu vai proceder quando tu encontrar uma potência? Por exemplo, vai resolver um problema, uma atividade ou uma prova e apareceu essa potência aqui, ó, 2 elevado a 5. E a questão pede para tu resolver essa potência. Como é que tu resolve ela? O procedimento é simples, é só você lembrar que toda potência é uma multiplicação de fatores iguais. Aí o que é que você vai fazer? Você vai transformar essa potência em multiplicação e resolver. Agora, gente, cuidado para você não cometer os erros de sempre. Alguns alunos cometem esse erro aqui que eu vou mostrar, ó. Eles pegam, por exemplo, apareceu essa questãozinha aqui, ó, calcule a potência 2 elevado a 5. A maioria dos alunos erram porque fazem isso, ó, 2 vezes 5, 10. Gente, não é assim que resolve uma potência. Você tem que lembrar que uma potência é uma multiplicação de fatores iguais. Você vai ter que pegar, né, o 2 elevado a 5, então vai ser o 2 repetido 5 vezes, ou seja, 5 fatores iguais a 2. E aí depois que tu representar na forma de multiplicação, é só multiplicar. O resultado da multiplicação é o mesmo resultado da potência, tá? Vamos ver aqui um exemplo para ver como é que fica. Olha aqui, primeiro exemplo, 2 elevado a 6, tá? 2 elevado a 6. Gente, quem é a base? É o 2. Quem é o expoente? É o número 6. Então significa dizer o quê? O que representa a base? A base representa, dentro da multiplicação, o número que vai ser repetido. Mas esse número vai ser repetido quantas vezes? 6 vezes, porque o expoente ele representa a quantidade de fatores, ou seja, repetições. Então vai ficar assim, ó. Esse 2 aqui que é a base, ele vai ser repetido, ó, 6 vezes, ou seja, vão ser 6 fatores iguais a 2. Então tá aqui, ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Se você contar aí tem 6, tá? Foram 6 repetições. Outro erro que alguns alunos cometem. Por mais que ele esteja vendo esse pontinho aqui que representa multiplicação, ele acaba somando. Gente, a adição é outra operação, tá? Não vai cometer esse erro, não. Então, transformou a potência em multiplicação, agora é fácil, é só multiplicar. Então, vai ficar assim, ó. 2 vezes 2 são 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. E 32 vezes 2, 64. Então, tá aí, ó. 64 positivo, tá? Não é necessário colocar o mais antes do 64, porque é facultativa a utilização, beleza? Olha aí, gente, o exemplo de número 2. Nós temos aqui o menos 3 elevado a 4.
Agora perceba que a base aqui da potência ele é um número negativo, ó, por isso que nós utilizamos aqui o parêntese, tá? Então vai funcionar da mesma maneira. O que é que representa a base dentro da multiplicação? O número que se repete. Mas vai repetir quantas vezes? Aí o expoente aqui é 4, ou seja, vai repetir 4 vezes, ou seja, vão ser 4 fatores, né, do número da base, que é o número menos 3. Então tá aqui, ó, menos 3 vezes o menos 3 vezes o menos 3 vezes o menos 3. Lembrando que como o 3 ele é negativo, ó, estou utilizando aqui os parênteses, tá? Sempre legal você utilizar para ficar bem organizado seus cálculos. Então nós temos aqui o menos 3, ó, que repetiu 4 vezes, né? Ou seja, são 4 fatores do menos 3, multiplicação. Então o que é que nós fazemos agora? E lembra lá da multiplicação? O que é que diz a multiplicação de números inteiros? Você multiplica os módulos dos números e aplica o jogo de sinais, tá? Então nesse caso, ó, multiplicando os módulos vai ficar assim, ó. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. E 27 vezes 3, 81. Então já sei que o resultado vai ser 81. Agora esse 81 vai ser positivo ou negativo? Aí você aplica o jogo de sinais, tá? Então vai ficar aqui, ó, menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Menos com menos, mais. Ou seja, você vai aplicar o jogo, aquela tabelinha do jogo de sinais está lá na aula passada, tá? Se você não assistiu, assista antes. Ou então pegue lá no seu caderninho, que eu sempre coloco, certo? Mas, gente, já dá para perceber que o resultado é positivo. Aí você pergunta, professor, eu tenho dificuldade em lembrar daquela tabela. Tem uma outra maneira da gente resolver essa potência? Existe, gente. Eu vou te falar agora, tá? Então grava aí essa regrinha. Diz o seguinte, ó. Toda vez que a base da potência for um número negativo e o expoente for um número par, o resultado sempre será positivo. Ou seja, toda vez que tu estiver multiplicando, ó, números negativos. Nessa multiplicação aqui são todos iguais, são todos negativos. Sempre que tu tiver uma quantidade par, ou seja, ó, essa quantidade par, ela só acontece porque o expoente ele é um número par, certo? Então toda vez que tu tiver uma potência cuja base ela é negativa e o expoente é um número par, o resultado sempre será positivo. Então tu não precisa aplicar a tabelinha do jogo de sinais, tá? Aquela regrinha lá do jogo de sinais tu não vai precisar. Olha para a base, é menos 3. Quem é o expoente? 4. O 4 não é um número par? Quem são os números pares, gente? Os menores. 0, 2, 4, 6, 8. Beleza? Claro que depois vem o 10, o 12 e assim por diante. Então, se o expoente for par, resultado positivo. Então tá aí, ó, mais 81. Professor, como é que o senhor chegou no 81? Multiplica, ó, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Como o expoente aqui é um número par, então o resultado é positivo. Mas atentai bem, essa regra ela é válida, gente, quando a base ela é negativa. Para tu aplicar essa regra, a base precisa ser negativa. Quando ela é uma base positiva, ó, sempre o resultado será positivo, tá? Então aqui no exemplo 3, nós temos aqui, ó, menos 5 elevado a 3. Note novamente que a base é negativa, tá? Então aqui, ó, menos 5 elevado a 3. Quem é a base? Menos 5. Quem é o expoente? É o 3. O que é que a base representa na multiplicação? O número que se repete. Vai repetir quantas vezes? 3 vezes, ou seja, vão ser 3 fatores iguais a menos 5. Então vamos colocar aqui, ó, novamente, entre parênteses, porque o número é negativo. Ó. Repetiu quantas vezes? 3, né? São 3 fatores iguais a menos 5. Então nesse caso, o que é que você vai fazer? Novamente, você pode aplicar o jogo de sinais, mas primeiramente, multiplique os módulos. Então vai ficar assim, ó, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. E aí você vai precisar saber se o 125 é positivo ou negativo. Então já tem aquela regrinha que vai te ajudar, né? Toda vez que a base for um número negativo e o expoente for um número ímpar, o resultado sempre será negativo. Ó, quando o expoente ele é um número par, resultado positivo. Quando a base é negativa e o expoente ele é um número ímpar, 3 ele é um número ímpar, né? Quem são os números ímpares? Os menores. 1, 3, 5, 7, 9 e assim por diante. Então, como o 3 ele é um número ímpar e a base é negativa, o resultado vai ser negativo, tá? Então a regra é essa. Se a base for negativa, tem duas situações. A primeira situação, se o expoente for par, resultado é positivo. Segunda situação, se o expoente for ímpar, resultado negativo. Certo, gente? Então espero ter ajudado na compreensão do conteúdo de potência, tá? Então até a próxima aula.